Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo no gravado. Muito obrigada pela presença. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre esse projeto novo que nós estamos começando, né? Que é o Bate-Papo com a Lu. Então, eu criei esse projeto para poder tirar dúvidas, para a gente poder ter um bate-papo bem legal sobre alguns assuntos da ginástica rítmica, porque nós temos bastante professores de educação física que estão iniciando num projeto de ginástica rítmica. Às vezes é um projeto de escolinha, às vezes já está num projeto de rendimento, mas tem muitas dúvidas, né? E hoje em dia, no Brasil, em modo geral, nós encontramos bastante cursos, aperfeiçoamentos que levam bastante para a área do rendimento. E às vezes, procurando o trabalho de base, a gente não encontra. E a maioria dos feedbacks que eu recebi da nossa live passada foi muito interessante. Eu quero agradecer vocês que me deram esse feedback, porque eu percebi que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos procurando um trabalho de base sólido. E a maioria dos professores, né, que me chamaram no direct e nós conversamos, foi justamente isso, a dificuldade de ter um trabalho de base sólido, um trabalho de base que depois te dê realmente suporte para o rendimento, se for necessário, ou para uma apresentação de final de ano, para quem trabalha com projeto, né? Então, assim, esse projeto visa tirar as dúvidas de vocês, poder a cada vez mais sanar essas dúvidas e essas questões, porque o que acontece a gente chega lá no ginásio ou na quadra, né, dependendo de onde você trabalha, lá em cima do tapete, e aí na prática você se depara com as dificuldades. E por falta desse apoio, né, do trabalho de base, a gente acaba às vezes não conseguindo progredir no trabalho com as nossas ginastas. Às vezes nós não conseguimos evoluir certo movimento em especial, porque faltou alguma coisinha lá no trabalho de base, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos iniciar a nossa primeira live, né, do Bate-Papo com a Lu. Então, vamos lá. Já falei para vocês do objetivo desse nosso projeto, né? E agora eu quero trazer para vocês alguns assuntos específicos relacionado ao feedback que eu recebi de vocês da live passada, e que muitos foram bem parecidos, e eu percebi assim uma grande preocupação dos professores nesse sentido, tá bom? Algo que me chamou muito a atenção, muitos professores me perguntaram sobre o trabalho de postura da ginasta, como que a gente pode corrigir ou melhorar a postura da nossa ginasta. Tem um trabalho que é muito simples, é bem fácil de se aplicar, e além de trabalhar a postura da ginasta em si, trabalha toda a consciência corporal. Nós estamos fazendo bastante no nosso projeto aqui em Palotina, né, no projeto que eu tenho de ginástica rítmica, e nós percebemos de uma aula para outra já uma grande evolução das meninas. Eu vou falar para vocês como que ele funciona, tá? E vocês vão me falando se vocês estão entendendo, ok? Vocês podem imaginar as crianças deitadas, tá? Com a barriga para cima, certo? E com as pernas dobradas. Como a gente trabalha bastante a postura e a contração do abdômen com as meninas, você vai pedir para que a ginasta contraia bastante o abdômen e que as costas delas, a parte lombar, ela fique colada no solo, né? Fique colada, mas as meninas precisam estar com as pernas dobradas. Então imaginem vocês aí, como se vocês estivessem fazendo, deitadas, com a perna dobrada, olhando para cima, e as meninas com a lombar, a coluna vertebral totalmente colada no solo e a perna dobrada. E aí você vai pedir para que a ginasta concentre a força dela ali no abdômen, né? A gente fala no core, nessa porção aqui do abdômen que compreende toda a parte da frente, a lateral e as costas, né? Para ela concentrar a força dela aqui no core, e ela vai fazer força pro umbigo encostar lá no chão.
é muito legal você usar esse tipo de linguagem com as crianças, porque, né, se você for muito formal, elas não vão entender. Então, como nós trabalhamos com crianças, é muito legal vocês falarem para elas: faz de conta que tá encostando o umbigo lá no solo, tá? E aí, aos pouquinhos, sem perder essa postura, elas precisam estender as pernas. E o que vai acontecer nesse momento? Quando elas começarem a estender as pernas, elas vão, aos poucos, tirando a lombar do chão. E nesse momento, aí você consegue perceber as ginastas, as meninas que têm mais dificuldade na postura, né? E que depois isso vai dar, você vai ter um problema lá na questão do encaixe do quadril. Então é muito importante a gente fazer essas correções. O trabalho de postura, ele funciona muito, certo? Então pedimos para as meninas, no momento que elas estão deitadas com a perna dobrada, você pode pedir para que ela coloque a mão dela assim nas costas e perceba se tem um buraquinho ou não. Daí elas já falam: o meu tem, o meu não tem, né? Então elas mesmo já se corrigem. E aí quando elas vão esticando as pernas, estendendo as pernas, elas percebem: ai, prof, eu não consigo. Aí é o momento de você usar a sua expertise de professora e ir lá tocar na criança, né, nas costas ali, e falar assim: força para esse abdômen ir para baixo, né, e o umbigo encostar lá no solo. Essa força, essa musculatura que a gente precisa desenvolver nas meninas na questão postural, porque isso vai fazer diferença em todo o processo dela, em toda a vida dela de atleta, tá bom? E uma coisa muito comum que nós vemos na ginástica é quando a gente fala assim: postura, meninas. O que elas fazem? Elas jogam o peito para frente, os ombros para trás, e elas fazem uma lordose, elas empinam o bumbum. E é essa pequena lordose que nós precisamos estar atentas, certo? Porque elas não têm essa consciência, né? Então vai da gente. Por isso que eu falo pra vocês, esse trabalho simples de correção de postura não vai ajudar só na correção da postura, vai ajudar também na consciência corporal das meninas, porque de uma aula para outra, vocês já vão entender, elas já vão entender a diferença. E depois que elas passam por esse processo, é bem legal vocês pedirem para que elas levantem e tentem reproduzir essa postura em pé. E aí vocês podem corrigir, né? Fica mais fácil de visualizar a criança que já conseguiu corrigir, fazer essa correção postural, né? E assim, as pequenas, né? Como a gente começa com crianças a partir de 4 anos, as pequenas elas têm mais dificuldade. Porém, as maiores, por já estarem bastante tempo com a postura errada, elas têm dificuldade de se corrigir. Elas não têm dificuldade de entender, mas elas têm dificuldade de se corrigir. Um segundo ponto bastante importante que eu percebi no feedback que vocês me mandaram, nas dúvidas que eu recebi, foi referente aos equilíbrios, tá? Por exemplo, como que eu posso ensinar um equilíbrio para minha ginasta? Como que eu começo esse tipo de trabalho, né? Como a gente parte sempre do princípio de que a gente precisa ter uma base sólida, então a gente sempre começa do mais fácil. Então, o simples fato da ginasta conseguir se equilibrar no relevé com os 2 pés unidos já é um início de trabalho de equilíbrio, certo? E depois a gente vai fazendo as progressões. O que eu falo sempre é a questão de, quando eu vou colocar uma postura de um equilíbrio mais complexo para minha ginasta, o que eu devo sempre me preocupar é que essa ginasta ela entenda o real posicionamento de todas as partes do corpo para depois ela conseguir reproduzir. Porque, por exemplo, às vezes a gente pede para as meninas fazerem algum tipo de exercício e elas não entendem. Eu gosto muito sempre da gente utilizar o chão, tá?
Um exemplo que eu dei da semana passada foi o equilíbrio passe, de você colocar a ginasta no chão e ensinar para ela, mostrar para ela aonde que deve ir a pontinha do pé, né? Ou os exercícios, por exemplo, que trabalha mais a parte posterior. Por exemplo, eu vou fazer um arabesque ou vou fazer um atiti, né? É muito importante você colocar essa ginasta no chão para que ela entenda a posição, né? E você fazendo as correções. Depois que essa ginasta entendeu essa posição, é legal a gente sempre utilizar a barra, tá? Para que a ginasta aprenda a subir no relevé naquela posição que ela aprendeu no chão. Se, por exemplo, eu não tenho barra, aonde eu trabalho não tem barra, não tem problema. Onde eu trabalho também não tem barra. O que eu faço? Eu sempre apoio a mão das meninas na parede para que elas possam desenvolver aquele movimento, certo? E uma coisa que eu percebi também, bastante pergunta sobre os pivôs. Eu tô levando aqui numa ordem sequencial, tá? Para que fique mais fácil vocês entenderem. Por exemplo, eu falei do pivô passe na aula passada também, na live passada, né? Eu vou falar hoje, por exemplo, do pivô atiti. Todo mundo sabe qual que é a posição do atiti? Aqui, gostaria que vocês acenassem aí pra mim e falassem se vocês sabem qual que é a posição do atiti que eu estou falando, tá? É muito comum também no balé. A gente tem pessoas aqui que são do balé, que eu já vi que entraram pessoas do balé, né? A posição do atiti é uma posição onde a ginasta coloca a perna dela atrás, dobrada, né? Perna dobrada. Então, se eu utilizar a barra, ela é excelente para correção. E quero ver se vocês concordam comigo. Quando a gente coloca a criança para fazer o atiti, qual que é o erro mais comum que a gente percebe? Elas não jogam todo o tronco para frente, fazendo aquela lombar para conseguir subir bastante a perna? Fazendo aquela lordose, perdão. Vocês entendem como o trabalho de postura vai refletir lá nos exercícios na frente? E assim como eu sempre falo para vocês, o trabalho da ginástica rítmica é um trabalho de formiguinha, né? Então, é muito importante. O trabalho de postura lá do começo que nós falamos vai fazer efeito agora, né? No atiti, por exemplo, vai fazer com que essa ginasta mantenha a postura para trabalhar a perna lá atrás. E aí, se eu vou ensinar o pivô atiti, para essa ginasta, como que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso passar pela preparação do pivô, certo? A maioria dos pivôs, eles têm a saída iguais, né? A saída varia às vezes de coreografia, né? Tem um porquê da ginasta às vezes não preparar daquela forma e fazer a entrada de outra forma no pivô. Mas a preparação do pivô normalmente é aquela quarta, né? A quarta posição do balé, certo? Com um braço aqui à frente, um braço colocado à frente e o outro ao lado, né? Um braço à frente, o outro ao lado e a ginasta faz o giro. Mas o mais importante da gente chegar no pivô é eu ter passado pelo equilíbrio. Porque a minha ginasta, vocês concordam comigo que a minha ginasta não vai conseguir girar no relevé se ela não consegue fazer nem o atiti sem o giro, apenas o equilíbrio? Se ela não consegue fazer o atiti no equilíbrio, ela não vai fazer o giro. Um trabalho bem legal que eu gosto sempre de fazer com as meninas antes de trabalhar o pivô são os chanês, né? O chanê é um exercício que veio do balé e a gente usa muito na ginástica, as nossas ginastas usam demais, né? Principalmente para quem está no rendimento, para os lançamentos, é muito legal, é muito usual. Então, é um exercício legal para a gente trabalhar com as meninas no início do ano, principalmente, né? E que vai surtir efeito lá nos pivôs, por exemplo, certo? E uma coisa que eu quero falar para vocês é sobre os saltos também. Muitas pessoas me perguntaram sobre a preparação dos saltos, que tem dificuldade de trabalhar a força específica. Qual seria um trabalho específico para desenvolver com as meninas para melhorar os saltos? Então eu quero falar para vocês assim. Quando a gente fala de salto, a gente precisa lembrar de duas coisas bastante importantes. A primeira delas é que eu preciso ter um fortalecimento dos pés das minhas ginastas. Não importa se a ginasta é de rendimento ou se ela é ginasta de escolinha,
certo? O trabalho de fortalecimento dos pés, ele é muito importante. E ele começa lá nos relevés, né? Quando a gente trabalha relevê, aquele trabalho básico de subir e descer no relevê, de ficar lá no relevê, de manter aquela postura, aquela posição. E um trabalho muito importante que eu vejo que a gente pode trabalhar de forma até lúdica com as meninas é o trabalho de pliometria. É um trabalho muito importante porque eu preciso fortalecer toda a perna da minha ginasta, correto? E quando eu faço um trabalho de pliometria, eu consigo trabalhar a impulsão que as meninas vão precisar na hora do salto. Então, por exemplo, quem trabalha com rendimento, às vezes lá no ginásio tem as caixas que dá para trabalhar, tem bancos que dá para trabalhar, que as meninas já usam para fazer espacate no banco sueco, então você já usa o banco para utilizar também no trabalho de pliometria. Na escola nós temos os degraus, né? Normalmente as quadras têm arquibancada, tem os degraus que você pode estar utilizando, tem step que você pode utilizar para fazer a pliometria. E assim, o legal é você começar sempre aos poucos, porque o trabalho de pliometria é um trabalho que dá resultado muito rápido, mas se mal feito ele pode machucar, né? Então, o trabalho de pliometria qual que é, para todo mundo entender o que eu tô falando? É o simples fato de você sair do chão e pular em cima de algo que seja mais alto, né? Eu tô trabalhando principalmente os músculos posteriores, ali os gastrocnêmios, né? Tem toda a parte do tendão do calcâneo, todos os ligamentos que eu tô trabalhando fortalecendo para que eu possa cobrar lá na frente da minha ginasta. Então, se eu unir um bom fortalecimento de pés com um trabalho de pliometria bem orquestrado, eu consigo um trabalho de saltos muito bom, né? E uma coisa que me perguntaram também é a questão do posicionamento dos braços das ginastas durante os saltos. Nós temos diversos números, né, tipos de saltos dentro da ginástica rítmica. Os saltos, eles variam, depende, né, o formato que você está querendo fazer. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do salto espacato. Por exemplo, o salto espacato, a gente sempre faz a ginasta um braço estendido à frente, com o braço contrário da perna, e o outro braço ao longo, né, ao lado. Isso é a posição dos braços no salto espacato. Mas, por exemplo, eu vou fazer um salto vertical, simples, para o começo do trabalho, por exemplo, né? Eu tô lá com os braços ao lado, eu vou fazer o impulso e vou subir com os dois braços na orelha. Então, o trabalho de braços, ele varia de salto para salto. E varia mais ainda quando nós estamos com os aparelhos nas mãos, né? Porque as ginastas, às vezes, elas estão lançando, recuperando, fazendo o manejo, depende do aparelho, às vezes é a corda, às vezes ela tá passando por dentro da corda durante o salto, né? Às vezes é o arco, tá passando por dentro, às vezes tá fazendo um manejo. Então, isso varia. Se for um rondejão, por exemplo, às vezes a ginasta tá lançando, né? Então, às vezes está fazendo enquanto o arco tá enquanto o aparelho tá em voo, também tem isso, né? Então, assim eu acho muito interessante as particularidades a gente trabalhar. Mas, para início, é muito importante fazer o trabalho do salto vertical, porque isso vai dar consciência para a ginasta que o braço ele é importantíssimo na hora do salto. Além do trabalho de pliometria, do fortalecimento dos pés, os braços são os braços que vão levar as ginastas para cima, né? Que vão ajudar na altura desse salto. Uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês é que assim, é o conjunto do trabalho dos saltos, é as crianças entenderem qual que é a função dos pés delas durante o salto. Porque eu acredito que vocês já vivenciaram isso. Aquelas crianças que fazem os saltos e caem com o calcanhar primeiro no chão, levando todo o impacto para a coluna, né? E às vezes até sentem dor na hora que caem, né? Eu acredito que vocês já passaram por isso.
né, das crianças saltarem, caírem primeiro com o calcanhar no chão e acabarem sentindo dor. Então, o importante para a gente falar para as nossas crianças é que, por exemplo, aqui está o solo, tá? Quero exemplificar para vocês. E aqui está o pé da ginasta. O momento que ela sai do solo para o salto, sai primeiro o calcanhar, depois passa pelo relevé e ponta de pé, certo? E quando a ginasta volta para o solo, primeiro ela precisa encostar a ponta do pé e fazer esse trabalho inverso. E como que a gente pode ensinar as meninas a fazerem isso? É difícil delas entenderem, é difícil delas saltarem, você falar assim, cai com a ponta do pé no chão primeiro. Porque para elas é complicado entender isso, até porque a fase de voo é muito rápida, né? Elas não conseguem pensar, agora eu vou cair e eu preciso colocar a ponta primeiro. Nós precisamos fazer com que elas entendam de outra forma, que seja mais fácil. Então, muito legal a gente fazer aquelas andadas, quando a gente trabalha na diagonal, ou quando a gente trabalha com relevé na barra, é bem legal a gente fazer aquelas andadas com plié, né, que é com o joelho dobrado, onde a minha ginasta vai andar e vai fazer esse movimento. Cada passo que ela der, ela tira primeiro o calcanhar, depois a ponta, e a hora que ela for voltar esse pé no chão, ela volta pela ponta e depois pela ponta de pé primeiro e depois o calcanhar. Essas andadas, elas vão criando com o tempo uma consciência das nossas ginastas, certo? Agora, pessoal, eu quero abrir para perguntas de vocês. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários algumas dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta. Uma pergunta da Júlia. Qual seria a ordem de ensinar? Ensinar o que, Júlia? Tudo que a gente falou hoje? Ou algo específico? Seja um pouquinho mais clara. Ó, Júlia, falando disso, do assunto que nós falamos hoje, o que eu acho bem legal é a gente trabalhar primeiro os saltitos. Os saltos, né? Então a gente começa pelos saltitos. Porque para as meninas é mais fácil delas assimilarem os saltos, tá bom? Então a gente começa sempre pelo trabalho dos saltitos. E aos poucos a gente vai introduzindo primeiro os equilíbrios, depois os pivôs. Os pivôs são as dificuldades que a gente trabalha por último. Justamente pela complexidade das crianças, das ginastas fazerem o giro, certo? E o trabalho de flexibilidade, que é bem específico da ginástica rítmica, a gente vai trabalhando todos os dias um pouquinho, certo? E já vou responder junto a pergunta da Iris aqui, como trabalhar melhor a extensão do joelho das meninas? É muito comum a gente ter ginastas que tem um leve encurtamento, né, atrás do joelho, ou se ela já tem o joelho estendido, mas tem a possibilidade de sempre trabalhar mais, né, esse joelho. Eu gosto muito sempre de partir do princípio do alongamento, né? Por exemplo, assim, muito comum, a gente tem as ginastas que abrem o espacato, não conseguem fazer 180 ainda, mas elas fazem com o joelho da frente dobrado. Elas têm dificuldade de esticar esse joelho. E na verdade, não é que eu preciso trabalhar isso fora do espacato, porque a dificuldade delas tá no alongamento da parte posterior da perna. Então, aquele simples alongamento que a gente faz de estender as pernas lá na frente e fazer com que as ginastas desçam lá na frente para fazer o alongamento, nesse caso eu acho muito que não é válido, ele fica muito fraco pro trabalho específico da extensão do joelho. Então, se eu tenho por exemplo, eu coloco a ginasta na parede com os pés em flex encostado na parede. Aí sim, eu seguro com uma mão o joelho, né? Coloco uma mão, apoio uma mão em cima do joelho delas. E aí eu trabalho a flexão do tronco pra frente, porque daí eu tenho controle
E vocês sabem, né? Se a gente pede para as meninas fazerem o pé em flex e deitar lá pra frente para fazer o alongamento, elas soltam o pé, né? E acaba compensando e não trabalha o joelho, aonde é para ser trabalhado. Então esse é um trabalho que eu gosto muito. Outro trabalho, se a ginasta já está, por exemplo, no espacato 180 graus e ela tem, você vê que você pode melhorar aquele espacato até antes mesmo de você ir para o banco sueco. Você fazer a ginasta, fazer flex no pé da frente para trabalhar o alongamento da parte posterior da perna, né? Que vai ser a extensão do joelho que a gente tanto procura nas meninas, né? Porque dá muita diferença um exercício bem feito, onde a ginasta é super alongada, né? E onde a ginasta é super alongada, então os exercícios ficam muito mais bonitos. Isso mesmo, Iris. Elas descem o tronco e esquecem do pé e do joelho. Então, eu percebo assim, que o nosso trabalho, gente, é de formiguinha, né? Como eu já falei pra vocês. E é muito importante a gente colocar a mão nas meninas, porque por elas não terem essa consciência corporal e começarem na ginástica muito cedo, elas acabam não tendo essa consciência, elas têm muita dificuldade. Se você falar para uma menina de 5 anos, estica o joelho, estende o joelho. Não é que ela não sabe aonde é o joelho, mas ela não tem a informação que vai lá para o joelho para ele estender. Se ela tá simplesmente parada, ela faz. Mas se ela estiver fazendo um espacato, elas não conseguem. Então a gente tem que ir lá, chegar e falar, estica aqui, ó. Tem que tocar, tem que encostar, tem que falar para as meninas, é aqui que a prof quer que você estica, ó. Faz ela esticada e você fala, olha que bonito aqui, reforça, né, que ela está fazendo isso, que ela está fazendo da forma correta. Se você não tocar lá no ombro da sua ginasta, ela não vai entender, dependendo da idade, é claro. Mas é muito importante. A gente tem esse costume, né, nós professores de ginástica rítmica, de encostar na ginasta. E a gente não pode perder esse costume. Tem que falar pra ela onde que ela tem que colocar, onde ela tem que colocar força. Mesma coisa, o trabalho da postura, quando a gente fala assim, fecha as costas. É um termo que a gente usa muito na ginástica. Fecha as costas. Se eu não for lá na escápula dela e não tocar e não falar, é aqui, ó, ela não vai entender, tá? Então a gente precisa tocar nas crianças. Deixa eu ver uma pergunta aqui pra cima que a Maria fez. Se a criança tem pouca elasticidade, ela pode evoluir bem na ginástica? Sim, ela pode evoluir. Justamente a ginástica, ela é para isso, né? Às vezes a gente recebe mães que nos procuram por indicação de professor de educação física da escola, né? Fala assim, procura uma atividade onde vai trabalhar mais a flexibilidade, né, da criança, no caso, da aluna da escola. Então a gente tem muitas mães que nos procuram para isso. Porque isso vai ajudar, isso é saúde posteriormente, né? O trabalho da flexibilidade começa no alongamento. Então a gente tem que ter isso bem claro. O trabalho de flexibilidade, não vou trabalhar flexibilidade diretamente na minha ginasta. Eu vou trabalhar primeiro o alongamento. Quando a ginasta ela começa bem cedo, ela tem a tendência a ser uma atleta, né? Dependendo da onde ela está, se ela trabalha num clube que visa isso, de rendimento. Se a ginasta treina numa escolinha que não visa rendimento, ela vai poder fazer ginástica, né? Que nem eu trabalho de 4 até 15 anos. Né, para entrar na ginástica. Mas às vezes as meninas que estão com 13, 14, 15, 16, elas vão ficando na ginástica, não tem problema. E no rendimento, elas vão se tornando atletas e começam a competir, tá? E a idade para começar, Fran, 4 anos, tá? 4 anos
Porque eu acredito que com 4 anos, na verdade, a maioria dos clubes também pegam crianças para treinar com 4 anos, porque toda a parte das articulações, a parte muscular já está mais definida. Então fica mais fácil da criança não se machucar. Eu que trabalho com um projeto de ginástica, eu permito que as crianças que têm 3 anos e meio completo façam uma aula experimental. Por quê? Às vezes nós temos crianças com 3 anos e meio que são mais, que têm um pouco mais de facilidade do que as crianças com 5 anos, por exemplo, né? Depende o estímulo, depende aonde ela convive, né? Depende de tudo isso, certo? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gente, então nós vamos finalizando por aqui. Respondi algumas perguntas de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós encerrarmos? Vamos lá, vamos ver a Iris. A parte da flexibilidade seria melhor trabalhar no final da aula, tipo depois de todos os equilíbrios, saltos, etc., ou no início? O que você sugere? Iris, eu sugiro, assim, depende do objetivo da aula. Porque assim, se você trabalha com escolinha, eu vou te dar os 2 exemplos. Se você trabalha com escolinha, eu acredito que do meio para o final da aula seria o melhor momento. Por quê? No meu caso, por exemplo, trabalho com escolinha e tenho 1 hora de aula apenas. Então, a minha ginasta, eu preciso aquecer bem o corpo dela para eu poder chegar no trabalho de flexibilidade. E com 1 hora de aula é difícil, né? E às vezes a gente tem bastante alunas, isso não é possível. Então, eu acredito que da metade da aula pra frente seria melhor, porque a ginasta já tá com o corpo aquecido e com o corpo preparado. E eu acho bem interessante você dividir a sua aula da seguinte forma. Um dia eu vou trabalhar tal coisa, outro dia tal coisa. Tem coisa que a gente faz todas as aulas, né? Por exemplo, alguns tipos de alongamento, independente de se é aula ou se é rendimento, sempre tem coisas que se repetem, mas o objetivo principal da aula a gente tem que ir mudando. E no dia da flexibilidade você pode colocar da metade pra frente, porque daí não deixa a ginasta entrar pro trabalho de flexibilidade com o corpo frio e você acaba lesionando. Vocês lembram que há muito tempo atrás, na minha época de ginasta, um pouco antes ainda, as ginastas que nós víamos, tanto na TV quanto em competições estaduais, competições brasileiras e competições internacionais, eram aquelas ginastas arregaçadas, era bem essa palavra mesmo. Muito flexíveis, mas era aquelas coisas assim, de contorcionismo, sabe? Circo du Soleil, que a gente vê aqueles contorcionismos, a gente via isso na ginástica, né? E isso não é legal, porque essa não é a essência da ginástica. E isso mudou, ainda bem. Então, a nossa ginástica, hoje ela é um esporte mais lindo, é um esporte que hoje, se vocês pararem para pensar, quantas emissoras de TV que passam as competições internacionais, né? Então, o trabalho de flexibilidade ele vai ser sempre importante, mas a gente tem que ir com calma, né? Tem que trabalhar com bastante cuidado. E na questão, respondendo ainda a pergunta da Iris, na questão do rendimento, quem trabalha com rendimento, o cuidado é maior ainda, né? E aí, no rendimento, eu acredito que a melhor parte seria bem no finalzinho do treino, porque a ginasta passou série, ela já fez bastante preparação, não fez a preparação física, né? Mas ela fez bastante exercícios repetitivos, a frequência cardíaca dela tá alta, né? O sangue correndo de forma muito rápida, então pensa, ela tá com o corpo quente, é o momento que eu mais ganho flexibilidade, né? Então assim, é importante um trabalho que não seja todo dia, mas que seja com cuidado. Crianças de 4 anos têm foco? Olha, crianças de 4 anos são as crianças que têm menos foco, né? Mas é um trabalho que a gente começa, porque se ele não começar cedo,
é difícil você colocar isso depois. E vai muito do crescimento, né, do estímulo delas. E se elas estão na aula da ginástica rítmica, é o que eu sempre falo para as minhas professoras que trabalham comigo. Nós temos que ser professoras que passam pela vida das nossas ginastas e que deixamos marcas, né? A Júlia tá aí, que é a minha prof auxiliar, ela tá aí, eu sempre falo isso para elas. A gente tem que deixar na vida das nossas alunas essas marcas. E o trabalho do foco faz parte desse trabalho global da ginástica, né? Porque vocês sabem, você é mãe de ginasta, você sabe que eu cobro muito delas a questão tanto da alimentação, pontualidade na aula, elas não podem faltar, elas não devem faltar, salvos alguns, né? Mas assim, elas não podem faltar por quê? Porque senão eu ensino pra minha ginasta que quando ela quiser desistir, ela pode desistir de qualquer coisa. E lá na frente, não é isso que vai acontecer com ela, né? Vamos imaginar assim, tanto para uma apresentação de ginástica rítmica de final de ano, de projeto de escolinha, quanto para uma série de competição. Você tem que ter um equilíbrio entre os exercícios para apresentar. Então, você precisa ter um equilíbrio. Então, você vai precisar apresentar saltos, você vai precisar apresentar equilíbrios, pivôs, né? Alguns exercícios de flexibilidade, algumas corridas, alguns passos de dança, né? Porque a ginástica ela é movida pela música. Então, você vai precisar de tudo isso. Você precisa ter um equilíbrio nesse trabalho. Mas a flexibilidade na ginástica rítmica, ela está embutida em todos esses trabalhos, tá? E quando a gente faz o aquecimento, independente da escolinha ou do rendimento, no aquecimento a gente trabalha muito o alongamento e a flexibilidade das meninas. E se há um dia que eu vou trabalhar a flexibilidade específica, aí eu vou lá separar um momento da minha aula para voltar na flexibilidade com exercícios diferentes daqueles que eu fiz no aquecimento e poder melhorar essa flexibilidade. O dia que eu for trabalhar salto, eu vou ter um momento da aula que eu vou trabalhar os saltos específicos, tá? Então é bem importante ter esse equilíbrio sim, até porque senão a sua aula se torna maçante, né? Se torna chata, porque, por exemplo, assim, a ginasta que tá treinando pro rendimento para competir, ela não tem para onde correr. Se ela vai competir, ela vai ter que fazer repetidamente muitas repetições do mesmo exercício todos os dias, certo? E se for uma ginasta de escolinha que não visa a competição, ela não tem esse objetivo. Então, às vezes, ela achou que a aula não foi muito legal, na outra aula ela já não quer ir, né? Aí entra o seu trabalho de contornar essa situação. Por isso, distribuir esses tipos de dificuldades, né? Os saltos, os equilíbrios, os pivôs, e daí entra a flexibilidade também, é muito importante, tá? Uma pergunta aqui, Thaís Paludo, minha filha tem só 3 anos, devo esperar até os 3 anos e meio para ela começar a GR? Thaís, é o seguinte, depende do lugar onde ela vai começar a treinar. O tipo de trabalho que eu faço aqui em Palotina, eu trabalho com meninas a partir de 4 anos. Quando elas têm 3 anos e meio completos, aí eu permito que elas façam uma aula experimental, para que eu possa avaliar. Porque eu já tive meninas de 5 anos que tinham mais dificuldade do que meninas de 3 anos e meio. Em alguns momentos, né? Em algumas coisas, assim, bem pontuais. Então, é muito importante que a professora faça essa avaliação. Mas aí vai depender se a professora trabalha dessa forma. Mas, no geral, é com 4 anos que se começa, tá bom? É que eu resolvi fazer dessa forma porque eu acho que tem crianças que já conseguem fazer várias coisas com 3 anos e meio. Então eu faço essa aula experimental, faço essa avaliação e deixo bem claro para a mãe,
tá? Que é assim, ó, sua filha vai fazer uma aula experimental para ver se ela se adapta, porque nessa fase, às vezes elas estão se desligando da mãe, às vezes algumas ainda não vão para a escola, né? Então, assim, parece que elas estão deixando a mãe delas. Essa separação da mãe, da família, também é difícil, né? Eu tive a experiência há uns dias atrás de uma aluna de 3 anos e meio que foi fazer uma aula experimental e ela ficou metade da aula no colo do pai. Foi o pai que levou. Ficou metade da aula no colo do pai e eu fui levando, fui conversando. Vem cá que a prof... vem cá, me mostra tal coisa, quero saber se você sabe fazer alguma coisa. Eu fui levando essa ginasta até ela entrar e fazer a aula, alguns exercícios da aula. Quando viu, a aula já acabou. Mas assim, ela vai vivenciando aos poucos, entendeu? A Fran tá comentando aqui que com 2 meses de ginástica, a filha dela ganhou o mundo. Realmente, né? A Gabi foi pro Little Miss Planet e trouxe pra Palotina o título máximo. Porque também ela foi lá, apresentou um show de talentos, ela escolheu ginástica rítmica e arrasou, né, Fran? Que legal. Gente, nós vamos ficando por aqui, porque eu quero me despedir de vocês antes da aula acabar, da live acabar, porque senão daqui a pouco o Instagram corta a nossa live e eu não posso nem dar um beijo em vocês e falar tchau. Tá bom? Então, novamente, eu quero agradecer a presença de vocês. E já quero pedir para vocês que por algum motivo não fizeram perguntas, tem alguma dúvida e querem tirar essas dúvidas, que me mandem um direct. Isso facilita para eu produzir o conteúdo para a gente fazer na próxima live, na próxima quinta-feira, que agora a gente tem um encontro marcado, né? Essa foi nossa primeira live do bate-papo com a Lu, mas na quinta-feira que vem eu estou de novo aqui às 8h30 esperando vocês, tá bom? Quero muito que vocês venham. Obrigada, eu que agradeço, Thaís, você estar aqui. Obrigada, Fran. Obrigada, Érica. Que bom que vocês gostaram. Me mandem o feedback de vocês, porque é muito importante, tá? Obrigada, Júlia, por vocês estarem aqui. E me mandem o feedback, que assim fica bem fácil de eu produzir conteúdo que realmente vai tirar as dúvidas de vocês, que essa nossa live tem esse objetivo. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Até quinta-feira, tá bom? Eu espero vocês às 8h30. Não se atrasem, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.